Sejam bem-vindos. Hoje a live tem o tema de decoração e bem-estar. Como aplicar o Feng Shui em casa, na sua decoração. Nós vamos receber aqui a arquiteta Bruna Medeiros, que vai falar sobre esse assunto, que vai tirar nossas dúvidas sobre esse assunto. Se você, inclusive, já tiver alguma dúvida sobre isso, já ouviu falar ou não sabe o que é, já coloca aqui a sua dúvida nos comentários, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se ela já chegou, para a gente dar início ao nosso bate-papo. Lembrando que nós estamos aqui todos os dias, juntinhos aqui nas lives, com muitos assuntos importantes, muitos assuntos interessantes e que também vão ajudar aí no dia a dia, nesse momento que a gente está em casa, né? Tá? Só aguardando aqui a nossa convidada chegar. E aí a gente dá início aqui ao nosso bate-papo. Já estamos aqui só aguardando ela aceitar a solicitação. Sejam bem-vindos. Boa tarde, Daiane. Boa tarde. Boa tarde, Aline. Quanto tempo? Socorro também. Sejam todos bem-vindos. Só aguardando aqui a nossa convidada aceitar a nossa solicitação. Para quem está chegando agora, hoje nós vamos falar sobre decoração e bem-estar. Como que a decoração pode proporcionar um bem-estar para a gente, pode ajudar a gente, né, em casa, através do Feng Shui. Então, ela vai explicar o que é o Feng Shui e também como ele pode ajudar. E vai dar várias dicas aqui para a gente. Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, sobre esse assunto, já coloca aqui nos comentários. Tá? Acho que eu tenho um probleminha aqui, vou tentar novamente. Ela já está aqui na live. Já enviei a solicitação. Vamos lá. Opa, seja bem-vinda. Tudo Olá, bom? tudo bom? Tudo bem, sim. Bom, hoje vamos falar sobre decoração e bem-estar, né? Eu tô falando certo Feng Shui, né? Falei aqui várias Oi? vezes. Eu tô falando certo Feng Shui, né? Tem gente que fala Feng Shui. Eu falo Feng Shui, aí varia muito, porque tem a variação da língua, né? Que é chinesa, uma palavra Certo, chinesa. certo. Bom, então para a gente dar início, antes da gente já começar com as dicas em si, queria que você explicasse para a gente o que é Feng Shui, como ele pode ajudar, né, na decoração da casa, no bem-estar das pessoas. O Feng Shui é uma técnica chinesa, é uma prática chinesa e uma filosofia chinesa, que ela é baseada na interação energética das pessoas com os locais com os quais frequenta, no caso a casa, que é onde concentra, digamos, é a extensão da nossa persona, né? É onde concentra o que a gente tem de bem material, o que a gente tem de família, enfim. É o centro, seria o centro da nossa vida, da nossa casa. Feng Shui literalmente significa vento e água. É uma tradução literal, né, que trata da fluência, digamos, como o Qi, que é a energia vital, flui através das coisas e nos influencia. Certo? E quando a gente fala de influencia, deixar bem claro aqui que a influência é diferente de determinar. Né? Você sofre uma influência menor ou maior de acordo com a sua interação, mas aquilo não necessariamente te determina. Por que eu estou explicando isso? Porque às vezes tem acho que uma pequena confusão com relação a distúrbios de depressão e ansiedade, que são doenças que necessitam de um tratamento e um acompanhamento mais especializado. No caso, a gente está falando de modo geral da sua interação energética com pessoas que não têm patologias, digamos, com pessoas comuns. E isso daí pode ser manipulado para mais ou para menos de acordo com cada pessoa. Certo, maravilha. Não sei se o áudio aí para todo mundo tá legal,
para mim tá dando um pouquinho de interferência. Uau! Mas o meu? Isso, isso. Não Será o sei fone? se é o meu fone de ouvido aqui, mas enfim, vou esperar o pessoal falar aqui nos comentários se tá ok para vocês também. E aí a gente vai continuando enquanto isso. Bom, então ao que interessa, né? Como que o Feng Shui pode, de fato, ajudar as pessoas no dia a dia, né? E aí eu começo te perguntando sobre a disposição dos móveis nos cômodos. Isso também influencia? Ai, deixa eu te explicar uma coisa aqui antes da gente passar para essa parte. O Feng Shui, ele é uma técnica que ela não é exclusiva da arquitetura, certo? Ele é... Só um minutinho aqui. Ele é independente, digamos. Eu sou arquiteta, existem outros ramos da arquitetura que tratam da inter-relação, digamos, da conexão da pessoa com o seu ambiente, que são a arquitetura biofísica, e a neuroarquitetura. No caso do Feng Shui, ele pode ser feito por mestres independentes, design de interiores, pessoas que tenham algum tipo de curso nesse sentido, e geralmente são cursos livres, né? Qual a tua pergunta sobre o ambiente, né? Isso, sobre a disposição dos E cômodos. dos cômodos, exatamente. Tem alguma Dos móveis, na pergunta? verdade, né? Algum cômodo específico? Tipo Não, acho que quarto? a gente pode passar pelos principais, né? Sala, quarto, que eu acho que é onde a gente acaba passando mais tempo, né? Quando está em casa. Sala, quarto, até a cozinha, inclusive. É. Existem algumas coisas que se parecem, alguns conceitos que são. Melhorou o áudio para É, você? falaram aqui que tá dando para ouvir, só tá um pouquinho Tá baixo. ok? Mas tá dando Beleza. para O meu, ouvir, sim. É, menino, será que é melhor sem o fone? Eu tô de fone. Deixa eu suspender o fone. Pronto. Melhorou? melhorou. Existem coisas que são iguais em todos os cômodos. No caso, móveis. Quais são eles? A sala, são três. A sala, a cama, certo? E o escritório. Quando a gente fala de sala e quando a gente fala de energia, existe um cômodo que ele é o comando daquele ambiente, certo? No caso da sala de estar, o comando o móvel que comanda a sala de jantar é a mesa, no caso da sala de estar é o sofá, no caso do quarto é a cama. Esses ambientes, de acordo com essa técnica chinesa, eles precisam ter uma fluência de energia. Eles precisam que a energia vá direto para ele, sem se dissipar, no caso. Então, no caso dos sofás, é interessante que eles não fiquem de costa para a entrada principal e que não tenham obstáculos entre ele e a porta principal. Obstáculos como, às vezes a gente está lá em uma sala, né, e coloca uma mesinha de canto ali, mas aquela mesinha ali, ela tem uma passagem, né, que eu tenho que dar uma curvinha para passar naquela para acessar o sofá, digamos. Uhum. Essa curva, esse movimento, ele proporciona, além de topadas e acidentes, enfim, inclusive com criança, é o que a gente chama de dissipar o Qi. Ele prende, a energia bate ali e não acessa ao sofá. Então, mais ou menos é essa a regra. No caso da cama, a cama preferencialmente na diagonal da porta de entrada. A cama fica numa posição, eu preciso vê-la da porta de entrada, mas eu preciso que ela esteja não de frente para a porta. Você entendeu? Na Uhum. diagonal. Por quê? Porque quando a gente vê, digamos, a porta aberta, eu visualizo a cama, eu estou numa posição de vulnerabilidade. A gente acredita que a gente está na posição de vulnerabilidade. Eu, como posição de comando e dono da casa, o quarto representa no Feng Shui a saúde. Então, se eu tenho uma cama que ela ela fica de frente para a porta, aquilo dali pode me causar um cansaço, pode me causar uma, um esgotamento de energia. Por quê? Porque aquela cama ela está sempre em alerta, ela está sempre posicionada
mirada, né, para a porta de saída. Então, o ideal é que ela não fique nem de frente para a porta de entrada e nem na parede da porta de entrada, pelo mesmo motivo. Na parede da porta de entrada, ao contrário da questão da posição de vulnerabilidade, na porta de entrada a gente está o quê? A gente está descoberto. Digamos, eu não consigo ficar em alerta. Então, a pessoa que entra logo no meu quarto, eu não visualizo, certo? Então, essa é basicamente a posição ideal. No caso do escritório, a mesma coisa. É muito comum a gente ver em alguns, até mesmo de projetos, enfim, de arquitetura, a mesa do escritório, agora home office, é uma, é uma realidade na nossa vida. Sim. Ela fica a gente fica de costa para o ambiente, sabe? Então, assim, eu penso que, eu não sei se você já viu os filmes americanos, né? Que tem lá o chefe, que tem uma biblioteca, aquele chefe está posicionado para a porta de entrada. Ele, da porta de entrada, consegue tanto ter o domínio do ambiente como o domínio de quem entra. Então, é Sim. importante que a gente fique voltado para frente. Eu sei que hoje em dia os nossos designs não facilitam, né, a nossa vida. Nesse sentido, assim, de botar uma mesa e colocar ela solta no meio do móvel se eu tiver uma a oportunidade de ter um cômodo inteiro de escritório, digamos. Mas é interessante que a gente observe que essa posição ela facilita a minha carreira. E quando a gente fala de carreira no sentido da filosofia chinesa, a gente não fala só em dinheiro. O chinês ele separa o dinheiro da carreira. A carreira, para os orientais, ela está diretamente ligada à missão. Também é uma coisa que te satisfaz e também é uma coisa que te deixa feliz, certo? Uhum. Você não pode não ser rico, mas você pode ser extremamente satisfeito com a missão que você exerce. Então, ele facilita, digamos, aquele encontro com você e a sua tarefa, esse posicionamento. Assim, em linhas gerais, é mais ou menos isso. Maravilha. Eu vou ler aqui alguns comentários que as pessoas foram falando aqui enquanto você estava explicando. A Nath já falou aqui que acho que a porta dela fica na lateral da cama. Ok? A Nath. Nath. Oi, Nath Nath. falou, a minha fica na lateral da cama. Eita. Na mesma parede da porta, no caso, Eu do entendi lado. que abre e a cama tá de lado. Foi isso que eu entendi. Dá para dar uma mudada, não? Assim, existem opções de cura que a gente chama, né? Que são objetos. A, a filosofia chinesa, de maneira geral, assim como o Feng Shui, trabalha muito com simbologia, né? Então, a gente pode colocar ou coisas douradas, brilhantes, que tenham peças de vidro ou cobre, mas que tenha essa coisa metálica. Elas curam esses desvios energéticos, digamos. Coisas rosas, que é do relacionamento, como o quarto. Se você for casada, coloca alguma coisa rosa no quarto, sabe? Uma moldura de um porta-retrato, alguma coisa lá que mude. E também coisas vermelhas, porque o vermelho é proteção. Se tu tem, digamos assim, alguma falha, algum, alguma coisa que faz a tua energia ser dissipada, tu precisa de alguma coisa que te proteja. Que são esse que eu falei, objetos vermelhos, objetos metálicos brilhosos, pode ser espelhado, e objetos rosa. Se for rosa, de preferência que sejam pares. A Débora perguntou se tem um lugar certo para colocar espelho no quarto. Débora, espelho no quarto é uma briga constante com todas as pessoas com quem a gente faz projeto. Por quê? Porque as pessoas gostam de espelho grande para se ver, para bater selfie, enfim. Mas assim, a gente tem que entender que o espelho ele duplica a energia, né?
Ele duplica qualquer coisa que ele... caiu aqui, desculpa. Ele duplica qualquer coisa que ele reflita, certo? Então, assim, a gente entende que a cama é a saúde. Eu já falei que a cama é a saúde. A gente entende que a cama é o lugar onde a gente tem a permanência mais longa, né, do nosso dia. Sim. Então, assim, se eu tenho um espelho que ele reflete diretamente a minha cama e eu consigo me ver enquanto durmo, eu tenho fuga de energia, porque eu estou todo tempo em estado de alerta. Logo, eu posso ter um probleminha de insônia, agitação, aquele sono que eu não consigo ter, sabe? Sono revigorante. Você acorda cansado e não sabe o que foi que aconteceu. Então, é importante que o espelho, não importa o tamanho, ele não reflita a sua cama, de modo que você não consiga se ver enquanto está deitado nela. Se refletir o pé ou então metade, não tem problema, sabe? Mas, assim, de modo geral, o espelho, ele duplica e amplia. Um bom uso, no caso, um bom exemplo que a gente pode dar com relação a essa duplicação de espelho é na mesa da sala de jantar. A mesa ela é o grande símbolo da fartura. Então, se eu tenho um espelho que reflete a minha mesa, eu duplico a minha fartura, a minha prosperidade. No caso, prosperidade no sentido mesmo material, como eu expliquei que é diferente do trabalho. Então, aí eu não tenho restrição com relação a espelhar a mesa enquanto eu estou, sabe, enquanto a família está comendo, eu consigo me olhar no espelho, aí não tem problema. Mas a cama, né, que são situações diferentes, são posicionamentos diferentes, que ocorre isso. Perfeito. Espero, Débora, você tenha conseguido tirar aí a sua dúvida. Deixa eu ver aqui mais algum comentário. Carol, se eu não tenho como não colocar obstáculo entre o sofá e a porta, existe alguma outra coisa que eu possa fazer para neutralizar essa energia? O ideal é que tire, até para evitar acidente, sabe? Assim, o obstáculo que eu falo é um móvel pequeno, um móvel baixo, ou uma bancada, um móvel de uma mesa de centro, alguma coisa assim. Se eu só consigo arrumar minha casa dessa forma, vale a mesma coisa para eu falei do quarto. Objetos espelhados, objetos brilhosos, e no caso da sala, objetos que tenham um tom alaranjado ou verde, que é a amizade, enfim, a área social e a criatividade, entendeu? São energias diferentes, cada cômodo ele concentra uma energia diferente. Então, é importante que a gente entenda também o conceito do que aquele cômodo significa para a nossa vida, o que a gente faz ali, para que ele serve, entendeu? E não apenas um manual, assim, eu vou chegar, põe essa cor, põe isso aqui, entendeu? É interessante que você... Para que serve aquilo? Então, assim, o verde é a amizade, o laranja é a criatividade. Então, ali, se eu quero uma vida social, se eu tenho ali, se eu trabalho na minha sala, é importante que essas cores estejam harmonizadas com o ambiente. Perfeito. Agora, aqui é mais um comentário aqui. Não é O um meu comentário vizinho de colocou olho humor. gordo. Meu vizinho colocou olho gordo na minha planta e ela morreu. Devo substituir o vizinho, no caso? Ah, o vizinho, né? Substituir o vizinho. Olha, o da planta. A planta ela tem um detalhe muito interessante. Às vezes as pessoas não observam a natureza da planta, sabe? O tipo de rega, se é sol pleno, se é sombra, se ela se adapta bem à energia natural ou à iluminação natural, enfim. Então é importante, antes de você adquirir a planta, cada planta é um ser vivo, cada planta emana um tipo de energia. Que você entenda o funcionamento dela. Vou te dar um exemplo. Um grande hit de planta que tem, né, que está tendo aí, é a samambaia, Uhum. certo? Mas a samambaia, ela é uma grande polêmica no Feng Shui, porque ela cresce para baixo, né? Ela cresce em cascata. Algumas pessoas, algumas linhas de escolas do Feng Shui, no caso a minha é a moderna, ou do chapéu preto,
elas condenam esse tipo de planta, digamos, é uma regra, tipo planta que cresce para baixo. Mas eu acredito no posicionamento e no uso, assim. A única coisa que eu diria que eu aconselho é não colocar a samambaia de frente para a porta de entrada. Porque quando você posiciona a mandala na sua casa, a porta de entrada é o guia. E a posição da frente é a prosperidade. É o dinheiro, no caso. Então, curando, coloca ela um pouco mais para o leste, alguma coisa assim. E com relação ao vizinho, eu acredito que olho gordo mata planta, sabe? Eu acredito pessoalmente, que não sei se é o caso, mas tem que ver também que tipo de planta, assim, como foi que ocorreu, porque geralmente a planta, ela realmente absorve, ela protege. Plantas são escudos. Então, dá para dar uma pesquisa. Coloca uma espada de São Jorge no lugar dessa aí, que a espada de São Jorge é fácil de cuidar e é difícil de morrer. E é linda também, né? Maravilhosa. É, linda. É, deixa eu ver aqui. A Nath, a que falou lá sobre o quarto dela, né? Que a cama fica a porta fica na lateral. Ela disse que é um quarto estreito e ela tem muito dourado na cabeceira. Ai, legal. Eu gosto. Legal. Uma outra dica que eu esqueci de dar com relação ao quarto é que se você não tem uma cabeceira, muitas pessoas têm cama box e não tem cabeceira. Você precisa que essa cama seja delimitada. Isso pode ser através de pintura, sabe? Faz um desenho, faz como se fosse uma moldura de tinta mesmo, já que, enfim, é uma solução. Mas aquele espaço ele precisa ser delimitado, ele precisa ser cercado. E também evitar colocar prateleiras em cima da cama. Eu sei que é algum ritmo, eu sei que também tem muita gente que gosta disso, sabe? Se a gente vê Instagram, algumas coisas assim, aquelas prateleiras com planta em cima. Sim. Evita, por quê? Porque isso esmaga a sua energia. Você está lá na sua cama, dormindo, passando a noite, está o quê? Repondo as energias. Se tu tiver algo em cima, tu tá fazendo o quê? Tá travando. Você está delimitando aquela sua energia. Entendeu? Uhum. Mas eu gostei. Uma cabeceira é legal. Ponha mais dourado, prateado. É legal. A Nath falou aqui também, é, e aí eu foge um pouquinho aqui do tema, né? Quando, Mas eu vou ler aqui quando o comentário dorme. dela. Ela falou: é verdade que quando criança dorme com os pais tiram as energias da criança? Não, não. Aí tem outros problemas, né? Inclusive psicológicos, que não recomendo. Mas com relação ao Feng Shui, não. Certo. Bom, vamos lá. Então, você comentou aqui sobre as cores, né? Vamos falar um pouco mais sobre as cores e como é, influencia nas sensações, né? De Uhum. produtividade, de alegria, sono, enfim. Mas depende do ambiente. Você tem que delimitar para mim qual é o ambiente que você quer saber. Vamos dando, sempre falando de alguns dos cômodos, né? A gente pode falar da sala, no caso que eu falei, sono, quarto, é, o escritório, né, que você citou também. Acho que a gente pode trabalhar sempre esses três aí para a É, gente exemplificar. a questão das cores, como eu falei, essa regra, ela é muito, não, ela é muito sem regra. Essa é a verdade. Por quê? Porque isso depende da minha energia. Depende de como eu sou, a minha personalidade, como eu interajo com o ambiente. Vou dar um exemplo. Existem pessoas que são mais calmas, que são mais serenas, que têm uma energia mais passiva, digamos, mais amorosa no sentido de maternal. E tem pessoas, homem, mulher, tanto faz, que têm uma energia mais dinâmica, que precisam de descanso quando chegam em casa. Então, basicamente assim, se eu preciso de descanso quando eu chego em casa, é interessante que eu tenha tons azuis no quarto e tons lilás em algumas coisas do quarto. Quando eu falo tons, assim, a mandala do Feng Shui são 8,
né? 8 áreas. E dentro dessas áreas, cada uma tem a sua cor. O Feng Shui, diferente do que a gente usa comumente, que são fogo, terra, água e ar, ele tem mais um, que é um metal, que forma o quinto elemento. Então, se você não tem a predominância se você tem, digamos, a predominância excessiva de uma cor no ambiente, você está preso naquele elemento. Eu vejo alguns locais, assim, algumas casas, e quando eu digo que eu vejo, não é que eu estou reparando no trabalho do colega, né? Do colega arquiteto. É que eu vejo mesmo, assim, exemplos em próprias revistas, sabe? Em próprios Instagrams que são de decoração e arquitetura, projetos muito chapados, de uma cor só. E aquilo ali te dá uma ideia de coisa parada, falta de dinamismo. Então, as cores elas têm essa simbologia dependendo do que você precisa. Então, um exemplo assim, tipo, eu tenho uma cliente que está com problema conjugal, digamos. Aí, geralmente a pessoa chega falando sobre outras coisas. Até que a gente vai, visita, dá uma olhada, vai perguntando e descobre que ali tem alguma coisa, entendeu? No quarto, nesse caso específico, o quarto estava pintado em tons de lavanda, que seriam lilás. E o lilás, ele é relaxante. Ele é relaxante até demais, entendeu? Se é que vocês me entendem. E isso prejudicou, no caso, isso prejudicou a vida do casal, entendeu? Então, assim, a aplicação das coisas depende da tua personalidade e depende da tua reação com os locais. No caso dela, ela botou uma textura que estão usando muito aquelas pinturas de parede com desenhos, né? Ela colocou em tons vermelhos e terrosos, que são são cores mais dinâmicas, que são cores mais enérgicas, né? Mas eu não estou falando de pintura inteira, certo? O excesso também ele te provoca desgaste. O excesso de vermelho, ele é conflito, certo? São detalhes que a gente vai colocando em parede. De modo geral, a gente tem que evitar os tons primários, sabe? Foge dos tons primários, que eles te causam esgotamento. Eles te causam sensação de agitação dentro da casa. Por exemplo, se você gosta muito de amarelo, hoje eu queria minha sala amarela, você coloca uma mostarda, sabe? Vai quebrando o tom, de modo que aquilo amenize, entendeu? Então, assim, evita os tons primários, evita paredes inteiras, põe o ponto de luz da sala, do quarto, em alguns locais, ou em algumas paredes, ou em alguns objetos específicos. Se alguém aqui está com problema conjugal, coisas rosas e impares. Sempre que a gente está, tipo assim, você que é solteira, tá querendo se dar bem em 2021. Vai colocando, posicionando na sua casa, que a gente mora sozinha, reclama que mora sozinha, né? Coisas impares, objetos de decoração. Aqui atrás, você consegue ver, ó, tem 2 passarinhos, viu? Uhum. São Sim. coisas assim, que são impares, tanto os vasos, alguma coisa assim. Se você quer digamos, alguma coisa relacionada à família, meu sonho sempre foi ter uma família. Objetos em forma de triângulo, objetos de decoração que lembrem essa dinâmica, por exemplo, uma coisa que é muito legal de dar de presente e é muito bonita a simbologia é a Sagrada Família, certo? E isso daí pode estar na sala, pode estar assim no seu corredor, enfim. A cozinha, eu sinceramente eu indico evitar preto, inclusive evitar o preto na Tá bem pedra. alta, né? Hum? E está bem alta, né? Evitar o preto na pedra. O preto, ele é o descarrego das energias negativas, digamos. Ele é a proteção, ela é a cor da proteção máxima, certo? Assim, existem pedras, a gente vê essa diferenciação até na cor das pedras, quem gosta de cristal aqui. É muito, muito legal de ter pedras na cor preta,
Mas o preto em excesso, ele causa bloqueios. E a cozinha é a área que é da abundância, do dinheiro. Como eu falei, da mesa, a fartura. Né? A filosofia chinesa separa trabalho de prosperidade. E a minha cozinha está ligada à minha fartura, está ligada ao que eu tenho para oferecer, o que eu tenho sobrando na minha casa. Então, se você coloca um excesso de preto na sua cozinha que representa essa área, você está bloqueando, você está esgotando aquela energia. Ela não está conseguindo fluir para as suas outras áreas da vida. Certo? Bem, deixa eu ver aqui mais algum comentário. Tinha pergunta aqui. A Carla perguntou: será que é melhor pintar ou colocar papel de parede? Pergunto em virtude do nosso clima. Olha, não tem problema nenhum de papel de parede. Assim, aqui em casa tem também há muito tempo, sabe? Tem agora papéis de parede de muita boa qualidade, até com relação à umidade, né? A nossa, Uhum. no nosso clima aqui, ele proporciona um efeito que, se tu liga o ar-condicionado, as coisas começam a suar, né? Fica aquela sensação assim, opa, que eu vejo de novo. Então, enfim, não tem, depende da cor. O papel de parede segue a mesma linha da tinta, a mesma linha não, é uma pintura é uma textura de parede que é a mesma coisa. Legal. A Beatriz Lugar comentou que o branco, lugar todo branco deixa com dor de cabeça. isso. É porque tem muito metal, tem muita energia metal e mental, tem pouco emocional. O local branco, para quem gosta de branco, pode ser quebrado com objetos, molduras coloridas, objetos coloridos, móveis coloridos. Algumas pessoas têm restrição com móveis coloridos, sofá, sabe? É um pedido muito recorrente nos projetos. Tons neutros. E, de modo geral, os tons neutros não são um problema, sabe? Não são, digamos, um empecilho. Mas a gente precisa ir equilibrando, tonalizando esse ambiente. Um quadro na parede, um objeto mais brilhoso, uns objetos azuis, objetos laranja, como eu falei. Nos objetos laranja é interessante também animais. Aí a gente já. A questão dos animais, da simbologia dos animais, dá até uma live inteira sozinha, sabe? Mas assim, basicamente é isso, sabe? Não tem problema da parede ser toda branca. Tem problema do ambiente ser todo branco, porque ele me dá uma sensação de estagnação e até de prisão. É, sabiamente, o branco, né, ele é, ele é usado, enfim, ele foi usado durante muito tempo como um símbolo de limpeza, né, um símbolo de higiene da medicina, mas também ele era um símbolo ligado aos problemas psiquiátricos, certo? Uhum. As coisas, porque você achava que aquilo dali precisava de uma limpeza a mais, de uma esterilização a mais, quando na verdade hoje em dia, graças a Deus, essa área comportamental já evoluiu e a gente sabe que só piora, certo? Interessante isso. E a questão do uso solar e a luz solar e a luz artificial? Mas assim, qual o sentido? Se tem alguma É, diferença? como influencia qual a maior diferença, assim, claro, né? Além A das que a gente iluminação, já. a iluminação e a claridade do ambiente, eles também têm um aspecto de limpeza, certo? Quando você vê uma casa bem iluminada naturalmente, você tem a sensação de que aquela casa está limpa, certo? Você já percebeu isso? Depois que a gente limpa a casa, ela parece que ela está mais clara, né? Ela está mais limpa. Então, assim, ele está ligado à saúde, está ligado à vitalidade e está ligado à reposição de energia. O Sol é uma grande fonte de reposição de energia, assim como a Terra, certo? Assim, reposição natural.
Então, se eu tenho um ambiente confinado, há muitos banheiros de apartamento são confinados, não tem essa abertura, né? Eu posso corrigir com espelhos, no caso de lavabos, espelhos que fiquem posicionados de modo a refletir a luz artificial, ou então eu posso colocar pequenos cristais, cristais reflexivos, no caso. Existem alguns, como é que eu posso falar? Alguns objetos que o Feng Shui usa para consertar, né? Objetos específicos. O prisma facetado é um deles. Eu não sei se você já viu. É uma bolinha de luz, de cristal, que a luz entra e ela e solta, tipo como se fosse um prisma. Ainda não vi, não Não, conheço. prisma facetado o nome. Então ele distribui essa luz. Assim, eu conheço não, já tive casos de casas, né, com problemas de iluminação que na influenciaram até na saúde da pessoa. Assim, Uau. oi? No sentido de cansaço, no sentido de sensação de sombra, sabe? Eu tô. Uhum. É uma coisa um pouco interessante de dizer, porque assim, se você não tem um conceito anterior, pode achar o quê? Que a gente está caindo no lado da superstição, certo? Assim, ai não, não pode fazer isso, não pode passar por baixo de escada. Mas o Feng Shui é mais do que isso. Ele trabalha todo um conceito do ser humano e da sua saúde. Então, assim, é importante que você posicione espelhos que reflitam essa luz. É importante que você tenha essa programação de luz, sendo que a luz em excesso também prejudica. Um exemplo. Eu não coloco, eu não posso nem dizer se aprovo, acho que aprovo não é a palavra, mas eu não me agrada projetos de quarto de bebê com luz de LED. Você sabe aquela luz de LED que põe assim a fitinha? Sim. Algumas coisas nas molduras, eu já vi até ao redor do berço, entendeu? Pra gente que é mãe e tem um bebezinho, de noite, esse bebezinho precisa de descanso e ele precisa de, né, rotina de sono. Esse Sim. excesso de luz pode confundir a ideia do dia e a noite. Eu preciso ter essas. Isso daí reflete também nos adultos. Eu preciso ter a noção exata do dia e da noite. Sim. Então, é interessante que a gente entenda que tem que ter esse equilíbrio. Há um excesso de luz, por exemplo, em quadros, há muitos potes apontando, sabe? Há um excesso de luz até próprias lâmpadas lustres que, da mesma forma que não iluminam direito, tem os que iluminam excessivamente. Então, esse estudo da iluminação, ele deve compreender, é, você deve compreender o que é confortável para você visualmente também, entendeu? Assim, Uhum. não só, como eu falei para você, não só uma regra, mas o conceito de que se aplica. Aqui são muitas pessoas assistindo, são muitas casas diferentes, são muitas culturas diferentes, são muitas pessoas que reagem à energia do ambiente diferente, certo? Então, a regra básica é essa: é, delimitação do dia e da noite, evitar os excessos de iluminação e também evitar os problemas de iluminação. Quando eu falo em problemas de iluminação, inclui também lâmpadas queimadas. Lâmpadas queimadas atrapalham a nossa prosperidade. Aliás, falhas numa casa são fugas energéticas. Falhas de funcionamento na casa são fugas energéticas. E o que seriam elas? Seriam uma luz que não funciona, é uma fonte de luz que não funciona, torneiras pingando, né, fechaduras que não trancam direito. Então, as coisas da nossa casa precisam ter uma fluência, precisam fluir, certo? Então, não só com essa relação ao conserto e a decoração
mas também na questão da funcionalidade. O Feng Shui leva muito em consideração também como as coisas funcionam e se as coisas são funcionais, certo? Maravilha. Bom, para quem está chegando agora, Oi, hoje nós estamos Karen! falando. A Karen já chegou Tudo chegando bom? aqui. Hoje nós estamos falando sobre decoração e Bruna veio bem-estar, aqui na Feng minha Shui. casa. Mana, só depois da vacina. É isso mesmo, Entendeu? isso mesmo. Não dá. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem colocar aqui nos comentários. Bruna, tem mais alguma coisa que você queira dar de dica que a gente ainda não tenha falado aqui? Alguma coisa que você lembrou, que você acha que seria interessante passar de dica para o pessoal? Deixa eu ver. A gente acaba se perdendo nos assuntos, né? É muita coisa, né? É muita, é muita coisa. Tem uma coisa Ah, a que eu gente não estava falou dando uma sobre lista. plantas, né? Falei sobre a samambaia, de maneira geral, Uhum. mas voltando ao assunto plantas, outro hit das casas é jiboia. Evite É o mesmo colocar a princípio jiboia da. pendurada. Evite colocar a jiboia pendurada. Evite colocar a jiboia na água. A jiboia ela tem uma característica sólida. Ela precisa de base. Então, se você pendura ela na sua casa, né, você também não está ajudando a sua energia de prosperidade. E na água também é a mesma coisa. Ela cresce, ela funciona, tem umas até que vira cascata, mas realmente não é da natureza dela estar ali. Como eu falei, tem que respeitar também a natureza dos elementos. De boia. A Karen A é outra, terrível, né? colocar Inclusive, a gente teve uma live há alguns dias atrás só sobre plantas, né? E sobre os tipos e como cuidar de cada tipo delas. Então, se vocês não existem assistiram, plantas que são em formato de lança dentro da casa, tá? Deixa para varanda. Aquelas que eu falei, espada de São Jorge, essas uhum, plantas que sejam pontiagudas, certo? Elas podem ficar fora, na parte, na porta de entrada, quanto na varanda. Mas é ideal que tire de casa, porque ela tem uma energia de escudo. Eles são sentinelas da casa, eles cuidam da casa. E se eles estiverem dentro da casa, eles não estão cumprindo a função deles, que é proteção. uhum. Maravilha. Você ia falar algum outro ponto antes da gente falar das plantas, né? Não, Olha, acho que a tem uma pergunta aqui sobre espelhos é, no quarto. A gente falou um pouquinho mais cedo sobre isso, mas acho que vale a gente reforçar aqui só para responder também a pergunta é, da colega aqui. basicamente, a questão do espelho no quarto é não refletir a cama, você não se ver da cama refletida. Evitar refletir a cama. Se refletir só o pé ou até a metade, não tem problema, mas evitar de forma que o espelho reflita você inteira durante a cama, durante o sono, no caso. Qual era o ponto mesmo que você ia falar mais cedo ali, antes de falar das Sabe o que plantas? você me... Ah, sim, não lembrei. É uma coisa que eu estava dando uma olhada, dando uma lida com relação a esse momento que o Manaus está passando, né? E, enfim, eu tô falando da cidade, a gente está aqui tentando aliviar o tema, aliviar as pessoas que estão em casa, assim, ter um pouco Sim, de, trazer um pouco de leveza, né, nessa situação, mas também a gente não pode esquecer que Manaus está do jeito que está, certo? Então, exatamente. assim, o Feng Shui, ele também trata da questão do luto, ele também fala de algumas coisas com relação à partida de entes queridos. Os orientais, de modo geral, eles são muito poéticos com relação à morte. E eles entendem a morte, nós entendemos a morte dentro da doutrina do Feng Shui como o fim de um ciclo. Você cresceu, você cumpriu a sua missão e você fechou o seu ciclo. Então, é interessante que as pessoas, isso daí é muito difícil de dar uma regra. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de dar regras. Eu acho que
cada pessoa, cada ser humano é diferente, a gente tem que entender com quem que a gente está lidando. Mas, de modo geral, as pessoas demoram para se desfazer dos bens da pessoa, né? Assim, com relação a quartos, roupas, itens muito pessoais. Então, a média que a gente usa, digamos, é de 1 mês a 3 meses, para que as pessoas se despeçam dessa energia e realmente fechem esse ciclo. É necessário que esse ciclo seja fechado. Independente do que ocorreu, eu sei que, assim, nós estamos tendo perdas acompanhadas de muita revolta, certo? Sim. Mas a gente não tem como voltar. A gente tem que seguir. E é necessário que quando a gente siga adiante, a gente entenda que aquele ciclo precisa ser fechado. É interessante que eu não tenha dentro da minha casa itens de pessoas falecidas que sejam de uso diário ou de uso muito íntimo e pessoal. Roupas. Eu posso ter uma ou outra peça, digamos, de uma pessoa que eu gosto muito, que eu uso, enfim, mas que não se cultue, né, esses itens. Que esses itens eles tenham também uma função, porque as coisas, as pessoas, os animais, tudo na Terra tem um ciclo. Então, se o ciclo daquela roupa não se findou com o dono, passe adiante, doe. Se você for usar, guarde, mas guarde para uso, certo? E as pessoas que têm, né, algum tipo de foto, algum tipo de homenagem especial para a família, que faça, e arrume um lugarzinho, a gente tenta aí, existem, enfim, paredes, corredores, até móveis, voltados para o nascente. Porque o nascente, dentro da filosofia chinesa, é onde a gente exalta os nossos ancestrais. A gente honra e exalta os nossos ancestrais. Eu tenho um porta-retrato e eu quero colocar o porta-retrato do meu pai, por exemplo, ou, sei lá, do meu tio, enfim. Tenta achar uma localização que seja voltada ao nascer do sol, que é a localização onde a gente exalta, né, celebra a passagem e agradece a passagem dos nossos ancestrais. Interessante. A Karen falou, importante esse assunto. Tem gente que é apegada, no caso ela. Não, assim, a questão do apego, não só de pessoas falecidas, mas de coisas em geral, o grande problema do apego é a questão da sensação de escassez, certo? Da falta. Eu estou apegado disso aqui porque eu acho que sabe, eu não vou conseguir coisa melhor. Então, e outra é a revolta, né? Algumas pessoas assim não aceitam. O luto é um processo que varia de pessoa para pessoa. De repente, ele pode ser muito longo. Então, é uma coisa que tem uma energia de inconformidade, certo? Então, essas duas situações do apego é ruim. Por isso, quando eu falo de itens muito pessoais, roupas, sapato, sabe? Até móveis, enfim, é nesse sentido. No sentido de que você libere as coisas para que elas tenham uma continuidade de ciclo com outras pessoas. Uma roupa tá boa ainda, tá nova, enfim. Não é nem sustentável que você mantenha aquilo e que você se apegue a isso daí. É interessante que você Sim. observe essa questão do ponto de vista do agradecimento e da exaltação de quem já se foi. E não como uma forma de prender aquela energia. Isso não é bom nem para o falecido, né? Eu tenho a minha base é espírita, kardecista, então eu sempre tive isso comigo há muitos anos, né? Tipo assim, eu não posso me lamentar, eu não estou ajudando o meu ente querido, enfim, mesmo que vocês não tenham uma leitura da realidade dentro dessa visão espiritualista, é interessante para você mesmo que você libere os seus sentimentos dentro do seu coração, entendeu? No sentido do não apego e da prática de doar, de fazer com que as coisas sejam, que o ciclo continue, de alguma forma, em outras pessoas, enfim, doando, nesse sentido.
Maravilha. Bom, a gente vai caminhando aqui para o final. Quero agradecer, Bruna, você, todas as dicas que Adoro. você deu aqui, todos os esclarecimentos. Muito obrigada, viu, Bruna? Por nada. Eu que agradeço a oportunidade. Então, é um assunto muito amplo, são conceitos muito amplos. Assim, a gente tem que ter uma preparação mesmo, tem que ter uma base, um entendimento das coisas, como as coisas funcionam. Não é uma fórmula de bolo que eu vou chegar e falar assim, ó, já que não usa azul, eu posso dizer que não usa azul porque eu sou garantida, enfim. Mas dentro desse conceito de energia, né, o, 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 a busca, né, o que a gente busca aqui é o equilíbrio. E o equilíbrio está em diversos sentidos, a harmonização mesmo. Muito bom. O pessoal está aqui parabenizando, agradecendo também a Bruna. E eu também quero agradecer a vocês que Obrigada. ficaram aqui com a gente até o final aqui dessa live, que comentaram, que deixaram as suas dúvidas. Muito obrigada, viu? Reforçando aqui, como em todas as lives, se você puder, fique em casa. Vamos evitar Tá. ao máximo sair, né? A gente sabe pelo que o nosso estado está passando, tá uma situação muito complicada, então vamos fazer a nossa parte. Cadê a Se você cara? Embora puder, pedir a fique em vacina casa. na bemol. Isso, em breve. Bemol, Seria Rainha de maravilhoso, Manaus, né? Então é isso, pelo amor gente. Karen, de Deus. maravilhosa. Um beijo, viu? Então é Obrigada, isso, gente. Até gente. qualquer coisa, eu estou aqui à disposição. Muito obrigada pela oportunidade. E eu A desejo gente que um agradece. domingo a todos e uma semana abençoada para todo mundo da cidade. A gente está precisando. Para todos nós. Estamos precisando mesmo. Então é isso, gente. Boa semana a todos. Fiquem bem. Tchau, tchau.